Boa noite, telespectador amigo e fiel do BH Esportes. Nesta quinta-feira, 17 de outubro de 2018, nós estamos a poucas horas da grande final da Copa do Brasil. A expectativa na torcida cruzeirense de comemorar esse grande título nacional é muito grande. Daqui a pouquinho, em Belo Horizonte pode estar em Polvorosa, ali próximo da meia-noite, a madrugada desta sexta-feira. Ou de um lado ou do outro. É verdade, mas a probabilidade, vamos ser otimistas, o Cruzeiro tem a chance de se tornar o maior vencedor da Copa do Brasil em todas as suas edições e vencendo consecutivamente, fato inédito até hoje. Duas vezes o bicampeão da Copa Hoje do o Brasil. nosso BH Esportes vai ser praticamente um pré-jogo para você cruzeirense, para você torcedor, para você amante de futebol mineiro, porque nós estamos aí muito pertinho desta final. Vamos falar um pouco também do Campeonato Brasileiro, dos jogos que o América tem pela frente para vislumbrar a sua permanência no Campeonato Brasileiro 2019 e os jogos que o Atlético terá pela frente para sonhar, quem sabe, com a Libertadores no ano que vem. Mas notícia bem fresca é que o treinador Thiago Largue caiu no Atlético, não é mais o seu treinador. O Twitter oficial do clube já anunciou a notícia, já é fato, e existem rumores, né? A notícia vazou, não foi quem trabalha no Atlético leu a notícia e parece que não foi desmentida dentro do próprio Clube Atlético Mineiro de que diretores do Atlético, especificamente o seu presidente Sérgio Sete Câmara e o Lázaro, que é vice-presidente, estavam hoje na capital paranaense, Curitiba, conversando com o ex-treinador de Cruzeiro e também de Atlético, Levir Coupe, para que ele possa assumir o clube. Vamos aguardar o que vai acontecer nas próximas horas, quem sabe até no decorrer aqui do nosso BH Esportes, a gente traz a notícia para você. Falou, Adilson, como é que é? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Adilson Batista. Adilson Batista. É isso aí. Pois é, nós temos o nosso grande Eduardo Silva, Mário Brito, para nós parlamentarmos e trazemos para você esse pré-jogo da grande final da Copa do Brasil deste ano. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mário. Boa noite, Rodrigo. Pessoal da nossa retaguarda aí, o Du aí, o Xará aí, ó, vascaíno doente, o Gil ali. Olha, hoje, dia 17, Cruzeiro e Corinthians. 17, hein? Hoje, um dia bom. Sugestivo, senhor? Sugestivo. Tá certo. Muito sugestivo esse 17 hoje e o Cruzeiro, mas, gente, tirando a brincadeira, o Cruzeiro, ontem no programa aqui, comentei que o Cruzeiro precisa jogar bola. Esquecer tudo. Vi os comentários de São Paulo, é normais, eles têm que defender o lado deles mesmo, mas para o 93,47% lá, o Corinthians já é campeão. É só fazer 2 gols no Cruzeiro e tudo bem. Deve ter combinado com o Cruzeiro, né? Claro. Então, o que eu acho é o seguinte, o Cruzeiro é mais time hoje? Hoje é mais time? É. Agora, tem que colocar em campo. Tem que pôr isso em campo. O Mano tem que dar um choque elétrico em alguns ali. Lucas Silva, Henrique. Tem que dar um choque elétrico. Robinho. Porque o Cruzeiro já entra campeão. Mas entusiasmo de um lado, entusiasmo do outro, o Cruzeiro também tem o mesmo entusiasmo, mesma vontade do Corinthians, a mesma garra, mesmas condições. E até melhor, porque já entra campeão. Não é verdade? Com certeza. Então o Cruzeiro, eu não acredito, conversando com alguns amigos meus, eles acreditam que o Cruzeiro já vai sair para o ataque. Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito que o Cruzeiro vai à fonte, assim, no ataque. Mais do que nunca não precisa disso. Ele não, por isso mesmo. Mais do que nunca não há nenhuma necessidade. Não, se você for parar e pensar, é o jogo que o Mano gosta. É, exatamente. É o jogo da espreita, ali. Só na tocaia ali, Não, só olhando ali, ó. Só e aí, Mário? O negócio é o seguinte, eles estão lá com a torcida, estão lá com a imprensa, porque o Neto, amanhã a gente fala, tá? Aquele Neto que ele falou de bobagem é brincadeira. O Corinthians é campeão. Sabe que eu gostaria de ter visto e não vi? O Neto? comentário do Neto. Gostaria de ter visto. Não, o Corinthians é campeão. Aqui, vê não. O Corinthians é campeão. Amanhã a gente assiste. Você não vai perder nada, não. Aí o que vai acontecer? O Corinthians precisa do resultado.
Ele só tem 2 resultados no jogo, vencer e vencer. Tá? E o Cruzeiro joga empatou e qualquer... E ainda tem um problema, desculpa interrompendo, ele tem que vencer, mas tem que, se não for para correr para pênalti, ele tem que ainda ganhar de 2 gols de diferença. 2 gols de diferença. Um gol é para pênalti. O Eduardo falou corretamente, é o jogo do mano. Ele vai ficar ali, na dele, na espreita, igual a raposa cercando as galinhas. Fica ali na espreita. O Corinthians vai ter que buscar o resultado e ter um timezinho mais ou menos. Vai passar o tempo. Apesar da torcida do Corinthians ter combinado não vaiar o time durante o jogo. Eu vi eles comentando isso hoje. Não combinaram, não vamos vaiar, vamos apoiar, vamos gritar. Mas o Cruzeiro está acostumado com isso. Os jogadores do Cruzeiro, ontem eu vi você comentando aqui, Eduardo, dos 11 que vão estar em campo, só o Raniel. Todos eles já ganharam a Copa. Já são Raniel, jogadores vencedores. Então estão acostumados com esse zum na cabeça. E se manter ali na espreita. Agora, a gente fica assim só naquela com o Marcelo Hermes. Porque o Mano não vai tirar o Romero, colocar ele de lateral, ou, igual alguns aí estavam falando, de pegar o Edilson, colocar na lateral esquerda e o Romero na direita para mexer em 2 posições. Não, aí não vai avacalhar duas. Não vai avacalhar isso tudo. Não vai, também não acredito. Então o Cruzeiro vai ficar nessa. É a raposa tomando conta das galinhas. Na hora que a galinha vier... É isso aí. Nesse aspecto específico, se nós formos falar de tática no jogo de hoje, o Corinthians vai tentar se aproveitar disso especificamente. Vai jogar para uma bola, 2. Mas eu digo da falta do Egídio. Porque o lado forte do ataque do Corinthians, se é que existe, por que eu estou dizendo isso? Porque a equipe do Corinthians, uma centenária, tão respeitada, todo mundo sabe que é o Corinthians que vai estar em campo daqui a pouco, mas o Corinthians tem um ataque extremamente ineficiente. O lado direito é o lado do Fagner, que está... E o Romero cai muito ali. É isso. Então, ele vai o que eu acho ali. que vai acontecer. Porque uma das alternativas, e talvez que o treinador Jair Ventura do Corinthians vai se aproveitar ou vai focar, é justamente o que está na cabeça do treinador Mano Menezes para tentar suprir essa questão do lado esquerdo defensivo do Cruzeiro, porque é o lado mais forte ofensivo do Corinthians, que é o lado da direita, onde ele tem aquele Pedro Henrique, às vezes que cai junto com o Fagner, que é a lateral. Isso é lógico. O Jadson costuma cair por ali também. E é lógico que isso vai acontecer. Eu não me surpreenderia, apesar de concordar com você, Mário, eu não me surpreenderia se o treinador cruzeirense optar, quem sabe, surpreendentemente, por uma improvisação para poder suprir essa falta, porque o Cruzeiro não vai atacar, como nós já falamos. Você acha que no último jogo ele vai fazer? Não sei, Eduardo. Não acredito. Não sei. Porque o Mano é meio previsível. Ele é previsível. Isso você tem razão. Mas nós estamos falando da última partida. Pois é, por isso mesmo. Ele mantém um jogador que é da posição, que é o Marcelo Hermes. Naquele Marcelo Hermes não traz confiança nenhuma para ninguém. É verdade. Já reparou que ele joga, parece que ele está com sol na cara o tempo todo? Ele fica assim o tempo todo. Com a sobrancelha. Bom, o cara ele não ataca, ele não defende. Outra coisa, o último jogo, Cruzeiro e Corinthians, até o Thiago Neves jogou bem. Não foi excepcional, mas jogou melhor. Se as peças do Cruzeiro hoje movimentar bem, eu acho que não vai ter muitas dificuldades. Eu acho que Rodrigo, no final, conclua mais. Rodrigo, o negócio, quer ver? Eu sei que a gente acompanha futebol há 400 anos. Hoje, jogador entrou em campo. Torcida, repórter dando palpite, comentarista dando palpite. O cara entrou em campo, acabou. Desliga tudo. Acabou. É verdade. Desliga tudo. É isso mesmo. Desliga. O cara chega ali e está concentrado no jogo. Aí o que vai acontecer? Isso aí. As peças fundamentais funcionando. Isso. Por exemplo, se o Thiago Neves se ele jogar funcionar bem hoje, se o Robinho funcionar hoje, se esse menino, esse Romero funcionar hoje, vai ser ruim do Cruzeiro. Porque esse Romero ele faz aquele joguinho assim, ele é estabanado, mas é um cara com muita vontade. Ele tem muita raça, muita vontade, é muito aguerrido. Quem dera para nós, mineiros, torcedores, que o Barcos hoje acerte. Mas quem sabe, tão criticado, mas vai acabar o ano, porque, vamos falar a verdade, né? Teremos algumas partidas pelo Campeonato Brasileiro, mas se o Cruzeiro se sagrar campeão da Copa do Brasil, o que vai realmente pesar
numa crítica que muitos têm feito, eu principalmente, em relação à performance do Barcos dentro de campo, são os gols que ele fez que foram importantíssimos, principalmente nessa competição. Fez o gol contra o Palmeiras. Pouco, mas com qualidade. É o que eu estou dizendo. Pouco com É o qualidade. que eu estou dizendo. E a questão do Corinthians é simples. Se nós falarmos de números, para dar ainda mais expectativa, para aumentar a confiança do torcedor cruzeirense, o Corinthians está há mais de 6 horas sem fazer um gol. Números, que pouca gente não sabe disso. É verdade. Está há 382 minutos sem fazer gol. Imagine. Precisa julgar com uma equipe, talvez no futebol brasileiro hoje, a que mais sabe atuar fora dos seus domínios. Estou falando do Cruzeiro. Tem uma defesa Se hoje. você enxergar a defesa do Cruzeiro, vamos lá, vocês me corrijam se eu estiver enganado. É muito difícil fazer gol no Cruzeiro com as jogadas trabalhadas pelo meio da sua defesa, Porque tem o próxima meia-lua. Tanto por causa dos seus volantes, a capacidade de marcação, quanto da reposição da defesa quando é contra-atacada e qual o espaço que às vezes aparece, às vezes, é justamente os flancos do campo. Mas que para isso, Aqui. você tem que ter bons laterais, E tem uma bons cobertura atacantes, muito coisa bem que o feita. Corinthians não tem. E o Cruzeiro tem um detalhe. Bola rasteira é o Léo. Bola alta é o Dedé. É. Então, Não, existe contrabalanço. em relação à defesa do Cruzeiro, tanto no campeonato O quanto medinho na nosso é própria, lateral esquerdo. nós sempre temos esse pé atrás, né, mano? É. Mas o Cruzeiro tem demonstrado segurança. Acho até que o Cruzeiro, nesse sentido, está bem. O que eu fico mais, assim, preocupado e torcendo que o Cruzeiro hoje é o seu meio de campo funcione bem. Porque, Ele está na dúvida entre o Ariel Cabral e o Lucas Lima. E o Lucas, né? Lucas Silva. Lucas olha, Silva. eu vou dizer Se ele for jogar para defender, ele vai pôr o Lucas Silva. É o que eu acho que ele vai fazer. Eu acho que ele vai pôr o Lucas Silva. se ele acho quiser que um cara para... Porque o Ariel, Mas eu jogo o ele é um Ariel. cara que cadencia o jogo, mas ele tem uma visão muito ampla do jogo. É um cara que cadencia Grande demais. tomador de bola. Demais. E você repara, ele faz a falta, raramente os juízes até marcam. Que ele vai com uma sutileza danada, pega a bola e É igual e o mosquito solta. da dengue, E às ele vezes chega, ele roda. picou, o cara não Exatamente. sentiu. O Lucas Silva não. Ele é mais garra, mais Tirando o presença. Egídio, eu acho que ele vai optar por esse time que ele sempre jogou O na Marcelo Hermes Libertadores, na lateral esquerda, na né? Libertadores Eu também não acho que e vai na ter muita Copa do invenção, Brasil. não. Acho que vai ter muita, não. Apesar de entender caso essa improvisação Ele está ocorra. levando o Fred e o Tá levando. Raniel. Fred e o Raniel. E ele já falou que se... Tá indo Sobes. E o Arrascaeta já está lá de É esse sobreaviso assunto também. que eu ia colocar daqui a pouquinho. O Arrascaeta Já tá lá. é um jogador que tem que ver, mas eu acho que ele deve ter chegado bem. Pelo menos meio tempo, acho que Jogou ele aguenta. 45 minutos, Foi. viajou de primeiríssima Mas classe. é cansativo 25 Eu sei, minutos, mas não é fácil. Se ele tivesse vindo sentado, ele veio com a suíte, Não, deitado, as descansado. poltronas Ele boas. chegou, viu a filmagem dele chegando, tem até aqui no celular que mandaram, ele já mandando até recado. Começar o vamos jogo, aí, tá. eu acho que Difícil. a gente pode praticamente descartar. Eu não acho que ele começa, não. Afonso acredita. Afonso acha que Afonso sim. acredita, Eu mas não acho, não. É só para complementar, né, Mário? Só para trazer mais informação para o nosso telespectador, o projeto de trazer o Arrascaeta em tempo para o jogo da final Deu certo, é? custou R$60 mil. Então são Deu 60 certo, mil deu certo, reais é. Mas- investidos e eu acho que é um bom investimento, um investimento necessário, eu vou te dizer por quê. Nós estamos falando, nós estamos conjecturando aqui, porque um pré-jogo de uma final de competição, a gente só pode trabalhar no si. Não tem como. Mas, aí a gente sabe que o Cruzeiro é mais time, é mais elenco, tem mais treinador, e o Corinthians só tem a presença da sua torcida e da sua camisa. Não é verdade? E isso leva a crer que se o Cruzeiro fizer uma excelente partida, Vai o dificultar Corinthians- muito mais. O Corinthians precisa não só de um jogo de superação, precisa de um monte de coisas acontecerem Rodrigo. para que ele saia campeão no Itaquerão daqui Se a o Cruzeiro julgar 50% que ele joga, o time do Corinthians não vai aguentar, não. A perspectiva é... entendeu? Nós São temos que ver, 90, nós temos que ver, o que o Rodrigo está falando é verdade, é que até o momento o Corinthians não encontrou. Então, mas é o Corinthians. Agora, Você tem que valorizar e respeitar o o Corinthians. Cássio, eu o acho Cássio que- hoje devia estar no dia de Cássio, né?
Porque quando ele não está no dia de caça, ele pega tudo. Quando está no dia de caça, ele faz umas lambanças de vez em quando. Não. Ele podia estar no dia da lambança. Aquele jogo contra o Corinthians e Cruzeiro aqui, ele fez umas 4 lambanças ali, que eu vou te contar, viu? Pegou, mas ele fez acontece? O Cássio com os pés é talvez o pior goleiro para sair. Não, é pior que o Vitor. Eu acho que ele ele é pior que o Vitor. O Vitor é incapaz de dar um chute na intermediária, igual o Cássio fez. Não, mas o Vitor consegue bater o time metro para fora. Mas o Cássio consegue colocar no pé do adversário. Então os dois estão juntos aí? Não, é pior. É pior? O Cássio é pior. Mas é um goleiro que cresce demais em finais. É um goleiro que levou o Corinthians às maiores conquistas do Corinthians nos últimos 3 anos. É verdade. A performance do goleiro foi imprescindível. Ele fez uma defesa aqui. A cabeçada do Henrique. A cabeçada do Henrique é brincadeira. Queima-roupa, dificílimo. Aquele no susto. Mas o Eduardo, reflexo, nós estávamos falando sobre os comentários de São Paulo e eu prestei muita atenção em comentaristas que eu gosto. Então eu vi, primeiro um deles, que se eu não o admiro eu não acho que ele é um comentarista articulado, mas eu gosto da personalidade do Casagrande. Eu acho que tecnicamente, como comentarista, ele fica devendo. Mas eu gosto da personalidade dele. E ele não foge quando é perguntado. E o Casagrande fez críticas muito sérias ao Corinthians, dizendo abertamente, mas isso não é novidade para ninguém, que o Corinthians, além de não chutar a gol, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, contra o Santos, foi uma coisa horrorosa, de envergonhar o seu torcedor. E ele acha muito difícil isso ser mudado, o Corinthians modificar esse padrão. Isso, demais. E um outro treinador, aí já é o contrário, porque eu já admiro demais tecnicamente, que é o Caio Ribeiro, onde o Caio afirmou e mostrou especificamente, inclusive naquela lousa eletrônica, aquele simulador lá da detentora dos direitos, que vamos concordar que é espetacular, é uma inovação fantástica, explicando aquilo que eu estava falando. A dificuldade de você entrar no setor, na meiuca da defesa do Cruzeiro. É muito difícil. E esse espaço só vai aparecer pelas laterais. E o Mano, como grande treinador que está cansado de saber disso. Então o Corinthians atacando o Cruzeiro e sabendo que o meio é muito difícil, é por isso que nós falávamos. A questão do Egídio não jogar e aquele espaço, não vamos falar avenida, porque a avenida é quando você tem um espaço danado para jogar, mas que o Corinthians, o foco do Corinthians e a cartada é o lado esquerdo da defesa do Cruzeiro e o lado direito do seu ataque, você pode ter certeza. Mas aí tem o Rafinha, que recompõe muito bem a defesa. Tem que ver como é que ele vai entrar hoje. Ele volta para poder ajudar. O Ariel Cabral, se for Ariel Cabral, ou o Lucas Silva, eles fecham por ali também. Então ele faz uns 3 em cima. Mário, eu vou te ser sincero, pelo jogo de hoje, aquilo que o Cruzeiro vem jogando, eu não acho que ele tira o Lucas Silva, não. Ele vai entrar com ele. Eu também acho. Se não entrar o Lucas Silva, vai ser um pouco de surpresa. Primeiro porque o Lucas marca melhor. Chuta bem. A saída de bola todos melhor. Os jogos fora. Chuta todos os jogos fora que o Cruzeiro fez. Na Copa do Brasil e da Libertadores, ele foi preponderante. E além de que, é o único bom chutador a meia distância que o Cruzeiro tem. O Thiago Neves é bom, mas muito próximo do gol. A meia distância é ele. Você pode ter certeza. Ele e o Edilson bate bem, mas ele bate mais do que Edilson. No jogo contra o Vasco, o Lucas tentou um chute lá e jogou a bola lá em São Januário. Chegou lá. Futebol, assim, é um jogo de 90 minutos. Coisa, né, Mário? 98, 95. Não, dá uns 90. Agora tá dando sempre 90. Não, dá 90 minutos, dá 93, 90, tem sempre 3 minutos. E se nós lembrarmos que é o Corinthians, e se o Corinthians precisar fazer um golzinho... menino. Aí, aos 44 minutos do segundo tempo, você tem dúvida de que o árbitro da partida não vai dar uns 6 minutos? Só Wagner, Magalhães. Uns 5, 6 minutos, acho muito difícil. Eu tô diferente. Não quero jogar a responsabilidade no árbitro, não. Não, mas eu não vou jogar. Não vou. Eu até acho que em pró vai ser Corinthians. Vocês vão confiar no VAR? Qualquer dúvida, pró, não. Vou deixar uma pergunta aqui. Você vai confiar no VAR? E principalmente quem que é você viu quem que é o árbitro titular do VAR hoje? O Wilton, aquele de Goiânia, aquele que fez umas lambanças aí. O Wilton, olha, ele que é o árbitro hoje do VAR. Mas enfim,
Mas eu não quero Quando pensar nele hoje. quando eu falo de 90 minutos, 98, 97, pelo seguinte, é o único esporte onde o pior pode ganhar. Só que tem que ganhar de 2 para levar. E de pelo menos 1 para levar para os pênaltis. Quer dizer, em se tratando de uma equipe inferior, vai ter que ser uma superação muito grande. Eu acho que essa abertura do treino ontem para o seu torcedor é algo extremamente inteligente. Tinha 28 mil pessoas lá. Pois é, porque Aonde? Lá no Itaquerão, acompanhando o treino o do Corinthians. torcedor do Corinthians faz a diferença? Faz sim, senhor. Como tem nego à toa em São Paulo, hein? Faz sim, senhor. Sempre fez. Sempre fez. E aí, olha o que o Eduardo colocou há pouco. O Thiago Neves provavelmente fez aqui contra o Corinthians a melhor partida dele nas últimas 8 partidas. Depois daquele jogo contra o Flamengo. Você concorda? Concordo. Só o jogo do Flamengo, aquele jogo do Aquele Flamengo foi... Não, o do Flamengo foi assim, se o Atípico, Cruzeiro jogasse tão eficientemente dentro da 50% ótica do daquilo. seu treinador, como jogou Tava, contra o Flamengo, tava lá na frente do Campeonato Brasileiro. hoje não. Hoje o campeonato está decidido. Estava decidido. Porque decidiria aqui. Aqui, Entendeu? aqueles gols. Porque decidiria aqui. Bom, gente, nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo, lembrando ao nosso telespectador de que o nosso pré-jogo de Cruzeiro e Corinthians e Cruzeiro ainda vai continuar, Vai. porque ainda tem muita coisa para rolar. Nós estamos no aquecimento só. É isso aí. Não saia daí que nós voltamos rapidinho. Olá, telespectadores, já estamos de volta e já estamos com novidades aqui nesse bloco. Está participando aqui conosco, ao vivo, o nosso comandante Afonso Alberto, direto do Itaquerão. Está aqui no telefone do Mário Brito para falar dessa expectativa do jogo do Corinthians. Tá dando certinho aí, Mário? Alô, Afonso? Opa, Afonso. Não, você está falando com o Mário Brito. Aqui. Coloca no Como é que eu microfone. falo com o doutor Odilo que você responde? Pra você ver como é que são as coisas, né, rapaz? Como é que, Acabou, né? como é que tá o clima aí? Não é o clima tempo, não. Como é que tá a situação aí? Vocês vão ouvir assim mais voz, porque eu estou exatamente na cabine 58, aqui da Arena Corinthians, do Itaquerão, ao lado do meu amigo Mário Mar e do Ulisses, irmão do nosso Osmar Santos. A cabine da Globo, daqui do nosso lado da rádio. Meu amigo Mário O Mar. pessoal da Rádio Minas também. Olha, ô Mário, eu estou sabendo, tomei conhecimento da demissão do técnico Thiago Largue. Thiago Largue foi demitido como treinador do Atlético ou também como funcionário. Recebeu o cartão do Atlético, está fora do Galo? Isso não sei. Você sabe me responder? Vocês sabem me responder? Essa informação a gente ainda não tem, Afonso. E o mesmo é o mesmo Doutor, Pois não? está embolando, está embolando. Não, Afonso, essa informação nós não temos ainda, tá? Mas assim que nós tivermos, a gente repassa para você. O mesmo acontece com a comissão técnica dele, né? Ô, Mário, na hora que vocês estão falando aí, tá embolando, você tá mexendo parece que você mexe no telefone e embola agora. Repete pra mim a pergunta que eu fiz, se ele saiu Olha, do treinador... nós não temos essa informação ainda, se ele continua como funcionário ou não. E a comissão técnica dele aqui também. não tem como posicionar, não. Aqui eu vou tirar. Mas eu acho o seguinte, eu levei tudo lá em Curitiba, recebendo o presidente de Sete Câmaras. Essa demissão foi uma pressão feita, o presidente não aguentou a pressão, isso aí é muito ruim, ele dá uma demonstração de uma fraqueza muito grande, é muito ruim isso, não aguentou a pressão da torcida, de parte da torcida, e é de uma parte menor, na minha opinião, não aguentou a pressão da imprensa, de alguns da imprensa, e foi tomar uma medida intempestiva. Para mim, foi uma medida que ele precipitou, na minha opinião. Precipitou.
de luzes, como no Mineirão. A festa do Corinthians é muito bonita, o estádio é muito bonito. A gente chegou aqui debaixo de muita chuva, a chuva parou e a cabine é toda fechada com vidro. Você não vai ouvir, não dá para ouvir torcida, os portões abertos por volta das 19 horas, pouco antes, 15 para as 7, os portões foram abertos. E o técnico Jair Ventura não oficializou o time, mas será aquele mesmo que enfrentou o Cruzeiro aí. O Léo Santos, que é o jogador que era dúvida, eu tenho certeza que ele vai. Ele é um contraponto no time do Corinthians para elevar o time do Corinthians, para sair da defesa para o ataque, por exemplo. É um jogador importante, o Léo Santos. Eu acho que ele vai. Acho que o Corinthians vai ser o mesmo. E o Cruzeiro também, sem novidade. O Arrascaeta deve jogar. Acho que ele vai de Marcelo Hermes na lateral esquerda. Não definiu a lateral ainda não, né? Não, ainda não. Quer dizer, ele já tem um time definido, mas para a imprensa não. Então acho que ele vai de Marcelo Hermes, porque ele é muito previsível nisso. Ele coloca o reserva do titular. E com relação a Arrascaeta, acho que ele começa jogando. Se não começar jogando, acho que também é outra bobagem. Tem que começar jogando. O jogador tem inteiro, tem condições de jogar. E Lucas Silva, Ariel Cabral. Ele pode colocar o Ariel Cabral de novo. Ele disse que é para melhorar o passe do lado esquerdo, para jogar mais com a Rafinha. Eu entraria com o Lucas Silva. Doutor Rodrigo, Eduardo, tem alguma pergunta aí? Ô Afonso, a pergunta que nós teríamos aqui seria o seguinte, porque a gente... Tá ouvindo direitinho? Não, parece que o áudio não está chegando para o nosso Afonso Alberto aqui não. Tô ouvindo. Tá ouvindo? Afonso, é o seguinte, porque antes de iniciarmos o programa e durante o primeiro bloco, o Eduardo Silva levantou a bola de um otimismo exagerado dos comentaristas e da imprensa paulista, principalmente, sobre essa final. E nós estamos aqui, inclusive o Mário está dando um recadinho para você, mas está em 7% ainda. Está em 7% ainda. É porque a bateria do Mário aqui já está no finalzinho, mas como é que você está vendo, desde a sua chegada, da estada hoje em São Paulo praticamente, mas da chegada ao estádio, da conversa que você está tendo com o pessoal aí? Aproveite para dar um abraço no meu amigo Mário Marra, estou com muita saudade dele, gente da melhor qualidade. Meu xará. Pois é. E como que a imprensa paulista está lidando com essa questão do Corinthians ter que fazer esse jogo de superação? Existe realmente, o Eduardo levantou a bola aqui, que tinha um otimismo exagerado dos corintianos para essa final. O que você está sentindo aí? Doutor, olha, na hora que o Mário mudou o telefone aí, embolou demais, né, mas eu peguei alguma coisa. E a confiança, às vezes, excessiva que a imprensa paulista está demonstrando nesse jogo e colocando o favoritismo absoluto para o lado do Corinthians. Eu sinto isso, senti em alguns momentos no aeroporto, quando cheguei, no hotel onde eu estou e aqui no estádio. A confiança é muito grande do paulista, de um modo geral, principalmente o torcedor corintiano. O torcedor corintiano acha que o Corinthians faz a diferença de 2 gols e ganha no tempo normal a conquista do título, nem vai para pênaltis. Acho que isso aí tem 2 lados. Tem o lado bom para o Cruzeiro, esse excesso de otimismo pelo lado corintiano, e o lado ruim para o Corinthians. Esse excesso de otimismo do Corinthians pode fazer com que a casa caia. O Corinthians é que tem que se mandar. A proposta, doutor, hoje, quem tem que propor o jogo hoje aqui na Arena Corinthians é o Corinthians. É que vai ter que propor o jogo. O Cruzeiro tem a vantagem. O Cruzeiro entra classificado. É claro que o Cruzeiro tem que manter a diferença, se possível, ampliar. Mas o Corinthians vai para cima. E indo para cima, a arma que tem o Mano Menezes, que é o esquema que ele põe o Cruzeiro para jogar, é o esquema Mano Menezes, que não é um time afoito, atrevido, que se lança de qualquer jeito. Vai com calma, vai tranquilo, tem um meio de campo extremamente habilidoso e tem um ataque muito rápido com o Rafinha, que precisa alimentar o Barcos.
alimentar o barco. E acho que na segunda etapa o Fred. Eu prefiro o Fred do que o Raniel, ou havendo uma alteração. Eu levo muito a pé no Cruzeiro. Viajei hoje para cá, Mário, viajei hoje para cá e tinham mais de 40 torcedores no mesmo voo meu. Camisas do Cruzeiro, mas o aeroporto estava lotado, com diversos torcedores em voos diferentes, mas com o mesmo destino, São Paulo. Então, a torcida do Cruzeiro vai estar muito bem representada aqui hoje também. Fala, Mário. Se você, por acaso, depois que o Cruzeiro garantiu o ex aí, você trombar com o Neto, não fala nada não, só olha na cara dele, tá? Ou o Marcelo Eves, eu não sei, ainda não vi. Eu estou aqui do lado do Ulisses, que é o irmão do Osmar Santos, que é o narrador da Globo, meu amigo, do nosso Mário Marra, e da Transamérica, de São Paulo. Não viu nessa aqui não. Eu não quero não. Não quer não, o que esse cara falou de bobagem é brincadeira, viu? É, né? É. Mas não estou vendo aqui não. Não estou vendo aqui. Então, a cabine de TV, me parece, está em outro local. Eu não vi por aqui não. Ainda bem. Ainda bem, viu, Mário? Falou, Afonso. Aqui, ó. Boa transmissão para você aí, bom trabalho e que você traga a taça pra gente, viu, meu? Obrigado, Mário. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez, com a sua competência do Mário e do nosso Eduardo Silva. Vocês estão levando, estou vendo aqui no YouTube, uma imagem maravilhosa, um som maravilhoso. Tentei gravar com imagem para mostrar para vocês a Arena Corinthians, como está bonita, e também para o jornal, mas não consegui. Mas fica aqui a nossa participação no PH Esporte. Amanhã, se Deus quiser, ele há de querer, a gente vai estar aí ao vivo e a cores, comemorando com o telespectador e torcedor do Cruzeiro a 6ª Copa do Brasil conquistada pelo Cruzeiro. Um abraço para vocês, para o Wander, para o nosso Eduardo, para o Gil, para a Júnia, para todo o pessoal da televisão. Um abraço, doutor. Um abraço, Afonso. Um abraço, Afonso. Tchau, tchau. Essa aí é a agora... da nossa BH News, ao vivo no YouTube, lá no Itaquerão. Claro, ao vivo é isso aí. Vai no improviso e vamos embora. Tem que... Rapaz, antigamente, vocês não, né? A gente, para poder fazer uma gravação dessa, eu tinha que gravar, mandar para a rádio. A rádio já, o operador salvava, limpava para colocar no ar. Agora é rapidinho, pronto. Bom demais. Tem um dado ainda, falávamos de números no bloco passado, tem um dado ainda mais a favor ainda do Cruzeiro. Veja só, estava lendo e vi um estudo. Desde quando Jair Ventura assumiu o Corinthians fez 5 gols. Eu vi um levantamento desse. Vejam só, dos 5 gols que a equipe paulista fez, 4 gols aconteceram por jogadas ou de bola parada, de escanteio, de sobra de bola e 1 gol de uma jogada trabalhada. E nos últimos minutos do jogo. Vejam bem. Então, se nós imaginarmos o que eu estava dizendo aqui, que se acontecer do Cruzeiro perder esse 6º campeonato da Copa do Brasil, o Corinthians precisará de um jogo de superação, de fazer um jogo que ainda não fez este ano, de fazer um número de gols que não faz há mais de quase 6 horas, de ir contra a filosofia do seu treinador, que é de uma equipe defensiva, porque sabe que tem pouco poderio ofensivo, de ver, aí nós precisamos, pelo lado do Cruzeiro, a gente não ter essas peças que toda a torcida cruzeirense, quem gosta de futebol em Minas Gerais, está nessa expectativa. Das principais peças funcionarem, o Thiago Neves, o Arrascaeta, se vai começar jogando, ou se vai ser Robinho, alternativo. Lucas Silva, então, Henrique, o Corinthians, para ser campeão, precisa de tudo isso acontecer. Não, o Cruzeiro tem 5 peças. 5 peças que se funcionar. E o Corinthians não tem uma, e olha lá. Estou dizendo. É uma peça e olha lá. Então, toda essa expectativa e essa confiança do torcedor cruzeirense, ela precisa ser muito grande. A possibilidade de Belo Horizonte, na madrugada, já estar festejando, é muito grande. É grande, é grande, e o Cruzeiro... E é um jogo de inteligência. Você tem 2 técnicos aí que você fala que é ofensivo, é um time que fica com a bola, que é o Cruzeiro, que toca a bola,
que espera o adversário para sair naquele contra-ataque. Isso é muito importante. E o Cruzeiro tem que fazer o jogo dele. Ele tem que jogar bola. Você quer ver eu deixar o Eduardo preocupado agora? 15 minutos, aliás, 30 minutos do segundo tempo, 0-0. Faltam 15 minutos para acabar o jogo. 13, 12. O que vai acontecer? Vai todo mundo lá para fora. Nossa. Vai todo mundo lá para trás. Aí é que mora o perigo. Não pode recuar para deixar o Corinthians ficar pingando bola na área. Aí é que tem que manter o mesmo padrão, porque eles, se tiver nesse padrão, nessa expectativa de jogo, faltando 10, 12 minutos para acabar, 0-0, eles precisando de um gol, com cara, eles certeza. vão para cima. Vão para cima mesmo. E Olha, vai ser gente, é o tipo do jogo, cuidado e atenção aos 96 minutos desse jogo. Todo cuidado é pouco. Um erro atrapalha tudo. E nós estamos falando aqui, olha só, você me deu a deixa, você levantou a bola para eu pegar de primeira. Põe. Porque... Você faz isso bem, você pega bem. Rapaz, gostei. Apesar de eu jogar no gol, né? Tá tudo bem. Mas vamos lá. Como nós estamos falando de um jogo que pode acontecer de tudo, mas a probabilidade maior nós sabemos qual é, se acontecer o pior, vai ser um ano que o torcedor cruzeirense não merece isso. Não vai merecer. Porque o clube fez um investimento muito grande nesse time. O seu treinador, depois, são mais de 2 anos, não é isso, Eduardo? 2 anos e pouco. Ok. No futebol brasileiro, atualmente, isso é praticamente uma exceção e uma raridade. Vamos, ainda mais um clube grande mas o Cruzeiro como o Cruzeiro eu entendi onde você vai chegar, mas o Cruzeiro não pode fazer disso uma terra arrasada. Não. E o que eu quero dizer com isso? O planejamento para este ano foi muito bem feito. Foi em cima disso. Se o título acontecer, e é a maior probabilidade, é o fruto colhido de um bom planejamento. Que eram duas... O Cruzeiro, esse ano, tinha duas frentes. Metas. 2 metas. Ótimo. Libertadores e Copa do Brasil. Vamos falar a verdade. Eu acho o Cruzeiro tinha isso. Mas eu acho que o Cruzeiro a Copa queria do Brasil... O Cruzeiro queria a Libertadores. Talvez mais do que a Copa do Brasil. A Libertadores era a grande meta, né, Eduardo? Financeiramente, a Copa do Brasil era uma possibilidade muito grande, mas a meta era a Libertadores. Era a Libertadores, com aí, certeza. Caso conquiste a Copa do Brasil... Não, vai conquistar. Não é conquistando caso, a Copa do Brasil, o Cruzeiro, já no Campeonato Brasileiro, vai ficar ali naquela porque conquistando a Copa do Brasil, já tem a vaga garantida na Libertadores. Mas e já vai começar antecipadamente o planejamento para o ano que vem. Com certeza. E o Cruzeiro tem que fazer pontos, viu, meu amigo? Já começa domingo, já começa no outro. Não, o Cruzeiro tem 4 jogos em casa para fazer, o Cruzeiro já tem que pensar nisso. E tem mais uma coisa, o título é fruto de um bom planejamento, evidentemente. Sim. Mas um clube como o Cruzeiro, com a receita que nós temos aqui em Minas, por que a gente precisa dizer isso? O Corinthians, é só lembrar ao torcedor que o Corinthians tem quase o dobro de dinheiro da detentora dos direitos. O Flamengo tem quase o dobro em comparação ao Cruzeiro. Então, esses 50 milhões de premiação vão praticamente colocar... É o que eu estou dizendo. Primeiro, para equacionar esse investimento altíssimo feito pela diretoria e para dar subsídio para preparar o Cruzeiro para o ano de 2019. Sim, então, 60 mil que foi pago para a Arrascaeta chegar é o troquinho desses 50 milhões. Não tenho dúvidas disso. Vai compensar. E a meta é essa, o desejo é esse. E o cruzeirense, ele está hoje, eu encontrei com alguns amigos na rua, a gente na rua, conversa, aquele negócio, e ele está no entusiasmo danado e tem que ser. E tem que estar, não é? Porque o ano todo. Chega na final, não vai dar. Não, mas daqui a pouquinho, olha, telespectador, na verdade estamos chegando às 20 horas, então são o quê? Mais 4 horas apenas. Mais 4 horas para o torcedor do Cruzeiro, provavelmente comemorar bastante aqui por Belo Horizonte, Minas Gerais, pelo Brasil todo. Fechado esse pré-jogo? Fechadíssimo. Vamos falar de campeonato brasileiro agora. Vou só mandar um abraço aqui para o senhor Jaci, lá do bairro Pirajá. Senhor Jaci, um abraço para o senhor. Vai lá, vamos dar. Aqui, deixa eu falar um negocinho. Diga, aqui. Mário. Peraí, abre. Olha, domingo, lá vai haver a Feira do Mercado de Santa Teresa. Nós vamos ter a barraquinha de comida, 120 anos de aniversário de Santa Teresa do Bairro. Olha só. Maravilha, hein? Então lá... Idade de Belo Horizonte? Lá no Mercado de Santa Teresa vai ter uma feira lá de orgânico, música ao vivo, espaço para criança, licor, quadra.
E eu vou estar lá junto com o pessoal lá, com o novo lançamento do livro das piadas do Cadiquinho. Então vou estar na banquinha lá, conversando com o pessoal, batendo papo e autografando os livros. Bacana demais. Domingo de 10 às 17 horas no Mercado Distrital de Santa Teresa. Vai lá que vai ser bom pra danar. Bom demais, né? Isso é o Mário. Bom demais. Multitalentos. Pois bem, nós vamos falar um pouquinho de Atlético e América, desse Campeonato Brasileiro. E eu separei aqui a título de curiosidade, nesse finalzinho, nesses acréscimos aqui do nosso PH Esportes dessa quinta-feira, falando dos jogos. Vamos começar com a América primeiro. A América vai ter 8 jogos pela frente, 9 jogos pela frente, para tentar a sua permanência no Campeonato Brasileiro pela primeira vez, depois de cair e retornar, esse ano de 2019. Segundo seu treinador Adilson Batista, eu ouvi, não vai cair. ele afirmou que o América não cai. Ele tinha que falar isso mesmo. Então nós vamos Ele vai aqui, ter que falar isso, né? nós vamos colocar um bate-bola aqui interessante para nós analisarmos os 9 jogos que o América terá pela frente. Como diz o outro, sorte aí. Então vamos lá. Sorte. Primeiro jogo desse final de semana, a América vai enfrentar o Grêmio. Aqui. Grêmio de Futebol Porto Alegre. Sua opinião de vocês dois? Sábado à tarde eu tô lá vendo esse jogo. Olha, acho que um jogo... É bobagem falar que é difícil, porque o mesmo Grêmio vindo com um time alternativo, porque terça-feira ele tem uma parada dificílima lá na Argentina, então é totalmente alternativo, mas que é o alternativo e vai dar trabalho. Agora é a chance do América. É a chance do América fazer os pontos em casa. Porque o América me parece que tem 5 jogos em casa. E o América tem que pontuar. O América precisa de 4 vitórias. O América tem que fazer 5 jogos, não é isso? 5 o jogos. América tem que fazer... Olha, a América já perdeu a chance contra o Atlético. América e Grêmio. Também tem a mesma opinião, Mário? América e Grêmio. Vai ser um jogo difícil para o América aqui. Não pode. Mas tem que ganhar. Vai ter que ganhar. Olha, o América... O senhor Adilson, aquele monte de volante... Faça com que o América jogue com a mesma formação tática, com o mesmo... que jogou contra o Atlético, atacando, não fica lá atrás. Mas eu acho que é isso que ele vai fazer. Tem que partir. Eu também acho. Próximo jogo. Não é outra, tem outra chance, não. Passando pelo Grêmio, a minha opinião é que, concordo com o Eduardo, tem que aproveitar a equipe alternativa do Grêmio. É a chance. Porque é o jogo fora da curva. Por isso que tem que aproveitar. Agora vem a turma lá do pau a pau. É, duro. Chapecoense fora. Chapecoense fora. Chapecoense uma crise. Jogo ruim. O difícil também. Time encardido quando joga em casa. E outra coisa, dos mais difíceis. Chapecoense em crise, hein? Totalmente em crise, Chapecoense. Mas é difícil demais. É muito difícil. Muito difícil, Eduardo. É difícil contra os grandes, é difícil contra os pequenos, é difícil aí qualquer jogo aí você vai ver difícil. Tabela. Qualquer jogo aí. Difícil. Chapecoense é o Ponte Preta do campeonato. Terceiro jogo do América em sequência. Clássico no Independência. Cruzeiro e América. Mando de campo no América. Aí tá nessa. Aí vai depender dos 3 resultados do Cruzeiro. O Cruzeiro tem 3 partidas antes dessa do América, que é o Chapecoense, o Paraná e o Ceará. E depois pega o América. Sim. Então, dependendo como é que tá aí, eu já acho que o Cruzeiro já tá liberando o campeonato. Ele tem 37 pontos, ele precisa de fazer 9 pontos, 8, 9. Então, concordo. Então, talvez nesse jogo do América, e dependendo que tá, eu se fosse Cruzeiro entrava com um time depois reserva. O jogo que o América tem que encarar como vitória e não outro resultado possível. Paraná dentro de casa. Não, tem que é o tipo dos 3 pontos que naquele quadro que o Adilson Batista vai marcando, esse está garantido. Porque tem que ser. Esse precisa ser garantido. Porque o outro jogo é o Inter fora de casa. Fora de casa, o Inter brigando ainda. Apesar que o Inter dá um azar danado com a América, mas aqui o Inter e deve estar brigando por título. Se não estiver na liderança, a possibilidade vai de estar para na Libertadores. Vai estar na Libertadores. Não tem dúvida. Porque tem treinador que faz isso. O Luxemburgo mesmo faz isso. Ele coloca a tabela lá, fala assim, ó, esse aqui. Quantas vezes eu vi isso? São pontos garantidos, nós não podemos deixar de ganhar esses pontos. É isso aí. Passando pelo Inter. Santos em casa, Santos que já está encostando no Atlético. É outra pancada. Santos em casa, você fala em casa aqui ou em casa lá? Não, ele ganhou lá. O América ganhou lá. América e Santos aqui no Independente. Aí vai depender também de como tiver o Santos na tabela. Que vai estar brigando, também por Libertadores. Vai estar brigando. O Santos agora passa a ter possibilidades reais de Libertadores, encostou no Atlético.
E vai ser um jogo difícil, Aí- você pode ter certeza. Em cima disso aí, nós vamos ver o que tem o Atlético pela frente para saber como é que ele vai estar lá nesse jogo. Vamos tá agora. brigando, né? Depois do Tá Santos, brigando. aí é duro. Palmeiras fora. Aí Mas já no último jogo, Se o nós Palmeiras imaginarmos, praticamente o América campeão. pega, dentre esses 9 jogos, pega os 2 líderes do campeonato fora de casa. Mas Pega aí o é que Inter tá- e agora e vai pegar São o Palmeiras. quantos jogos? São 9. 9. Então o América tem que ganhar 4 e empatar 1. Né? Sim. Então ele pode perder esses dois. Vamos lá, os 2 últimos jogos. O América finaliza o campeonato jogando contra o Bahia dentro de casa. E depois Que é contra o outra Fluminense parada. no Maracanã. Ah, o Fluminense já está na tábua da beirada também, vai ser um jogo para cumprir tabela. Aqui. O último. Dependendo, Aqui. né? Dependendo. Mas se o América Depende muito precisar, dos resultados. Depende, porque o Fluminense também está meio ali colado no América ali. Mas aqui, ó, posso ser sincero, a América não cai, não. A América não vai cair, não. Bom, segundo o seu treinador, muito otimista, e eu estou com ele, porque Tem que ser, nós confiamos um ano inteiro quando enxergamos o América voltando a jogar o futebol que nós desejávamos. Imaginando, o América muito azar tirou também. ponto do pau. O América tirou ponto do São Paulo, ganhou de time grande no Independência. O América desacreditado antes da Copa, depois do Adilson, Marcos, só para deixar você concluir rapidinho, com 3 rodadas do Adilson, nós voltamos a falar aqui que existia uma certeza em todo mundo em Minas Gerais que o América permaneceria na Série A deste ano. O Zé Ricardo estava mal, foi afastado pelo Adilson, voltou nos 2 últimos jogos. O Zé Ricardo voltou a jogar o futebol que ele estava jogando no Campeonato Mineiro, que ele carregava o time do América nas costas. Agora, Não, ele com a foi muito volta bem. do Donizete, principalmente nesse Então vamos jogo ver. que vem agora, vai engrenar. Então vamos pensar nessas 4 vitórias e empate. Agora vamos aos jogos do Atlético pela frente para tentar se manter nesta colocação ou quem sabe melhorar. E detalhe, lembrando ao torcedor que está ligando a TV agora, que ainda não teve essa informação, o treinador do Atlético, Thiago Largue, foi demitido, não é mais treinador do clube. O clube, em informações, estaria negociando lá em Curitiba com o treinador Levir Coupe para voltar a comandar a equipe atleticana. Vamos aguardar aí o decorrer, vamos ver se o Levir vai realmente ser oficializado como técnico do Atlético. Bom, vamos lá. Primeiro jogo do Galo, Fluminense fora, esse agora, final de semana. É um jogo em Aqui. que o Fluminense também está tentando chegar. Mas o Fluminense não tem jogado bem. Mas vai jogar no Rio de Janeiro. Mas você é um sabe time que chato Levou uma também. sapacada do É um Flamengo time chato, agora, né? né? E vamos... E o Marcelo Bom, vai mas- fazer gente- de tudo para ganhar esse jogo. Nos últimos programas, eu particularmente venho sempre repetindo isso, e todo mundo vem falando aqui, acho que muita gente vem concordando também, a gente não sabe qual Atlético vai entrar. Só um segundinho, por favor. Acabou de ser anunciado agora, inclusive Eduardo Panzi está mandando para mim aqui, o Paulinho, bom trabalho. O Paulinho, bom trabalho, já está acertado com o Levi. O Galo acertou com o Levi. Então já está acertado no Já tá Levy. acertado. Eu acho que a demissão do treinador depois Eu da acho que conversa era muito clara. Era o que o Atlético que a queria. tendência era essa. A verdade é Bom, essa, o enfim, Atlético queria. Levi Cooper. nesses jogos, vamos correr aqui, porque nós estamos já no finalzinho do nosso programa, para a gente passar a régua no Acertou Galo. até dezembro de 2019, até no final do ano que Eu vem. falei, É isso mesmo, é isso isso aqui antes do programa começar, que era isso que aconteceria. Vamos lá. Obrigado, Dudu. Obrigado, Dudu. Nós temos então, logo depois dessa rodada do final de semana, eu acho um jogo muito difícil, sabe por quê? Porque eu estou acompanhando essa equipe nas últimas rodadas, que é o Ceará, Não. que é um time chato, tá jogando com uma vontade. E vai ser lá? Vai ser lá. E a torcida Vai ser lá em Fortaleza. Tá O jogando Atlético faz 2 jogos fora então, é? Faz direto. Depois 2 em casa você vai ver agora. Mas nós teremos. O Fluminense é difícil. É difícil. Mas é o Fluminense. Vai ter o comando do Levir, a gente não sabe. Não. Mas enfim, é o mesmo time. Agora, a dúvida que existe é qual Atlético, não digo só no papel, não só na escalação. Que É equipe atitude entrará? mesmo, Que atitude equipe vai mesmo. Porque, entrar? gente, futebol não é igual peça de É. carro, que você tira aquela que não está funcionando, que é rolamento, você tira, põe um novo e sai funcionando. Então vamos não. lá. Depois- Peraí, só um minutinho. Corre, Até Mário. o Levi chegar, ver o material que ele tem na mão dele, que vai dizer, nossa, que material que eu tenho para acertar aquilo, não é assim num dois jogos, verdade. não é Então não. eu acho muito difícil. O jogo contra o Ceará do Lisca. O Lisca é doido, não é isso? Mas para quem quer chegar na Libertadores, Não, vai ter que superar isso. não tem Depois como. o Atlético tem. Vamos correr aqui, ó. Grêmio em casa. Bate bola, nós já estamos no finalzinho. Não, Aí- aí é um jogo mais difícil, mas vai ter que dar Atlético, não tem como.
Palmeiras em casa. Os dois jogos. O Atlético pega Grêmio e Palmeiras na sequência em casa. Dependendo da situação do Palmeiras, que está Da lá na frente, da Libertadores. Não, isso. Vai depender muito disso aí. Paraná Mas o Palmeiras aí. Paraná fora é Atlético. Bahia fora. Opa, Atlético. isso Opa, Atlético. perdão, Bahia em casa. Bahia em Aí casa, já Atlético, fica mais pau a pau. Atlético, 3 últimas rodadas. Inter fora de casa. Dificílimo. Duro. Muito difícil. Né? E para fechar o nosso programa aqui, correndo, hein? Santos fora de casa. Inter fora de casa e Santos na E sequência. o Santos fora de casa e os dois ali. ó. Vai depender muito dessa sequência aí, de esse Santos resultado e para Atlético, briga. inclusive, podem estar brigando pela mesma É isso que eu falei, vamos estar E brigando finaliza ali. o campeonato com o Botafogo no Independência. Tá. Aí Esses não. são os jogos que o Atlético tem pela frente, sob o comando, provavelmente, do técnico Levir Coupe, né? Digo, esse domingo agora a gente não sabe. Levir que vai tentar levar o Atlético a Libertadores de 2019. Ô, Levi, vem com o rodo na mão, vem com o rodo na mão pra você fazer assim, ó. O Afonso Passar o falou, rodo. o Afonso falou, nós temos mais aí um minuto aí, alguma coisa? Acabamos. Acabou. Não, Terminamos. terminamos. Acabou. Ô, gente, você que está nos assistindo agora, está nos assistindo em reprise. Quem está ao vivo, você que é cruzeirense, prepara o coração, porque eu tenho certeza que você vai comemorar muito daqui a poucas horas. Você que está nos assistindo na reprise, vibre muito, comemore muito, mas com juízo. Tá certo? E o de amanhã? O que foi? Amanhã tem reprise também. Amanhã tem reprise. Você que está em casa já está de ressaca. Meio-dia, Na então. reprise, toma cuidado, não bebe quando for dirigir. Ô, Levi, traz um rodo pra você passar o rodo, Gente, meu então cara. vamos lá. Amanhã o BH Esporte estará de novo sob o comando do seu apresentador oficial, Afonso Alberto. O programa que você mais vê e mais gosta. É isso aí. É isso Um aí, abraço gente. para todo mundo. Até a próxima. Tchau. Passar o rodo? O Levi vai passar o rodo.